Bom dia. Estava a pensar no dinheiro, no valor que o David colocou ali no ecrã. E se ele falou em casas, comprarmos casas, acho que a malta mais velha, os reformados teriam uma farmácia, comprariam uma farmácia, não é? Que é para evitar gastar quase aquele valor, não é, em medicamentos. Os mais jovens já se sabe, seriam os cromos. Iam gastar quase aquele valor nos cromos, iriam comprar papelarias e cafés onde vendem aqueles cromos para completarem a coleção do Mundial. Os rapazes, pelo menos, os rapazes. Mas há várias formas de procurarmos segurança. Dinheiro é uma delas, não é? Sejamos cristãos ou não, todos pensamos em segurança. Talvez ao pensarmos no futuro, talvez um PPR, não sei se vários aqui têm, pensar em seguros para pagar menos nas contas de saúde, de dentista, talvez seguro da casa, no caso de alguma eventualidade, alguma doença que pague o crédito. Investimos no nosso trabalho, em formações, investimos em estudo para assegurar um bom emprego, não é? E daí do emprego vem dinheiro e com dinheiro vem férias e casa e tudo mais. Pelo menos essa era a esperança antigamente. Agora já é difícil ter tudo isto, não é? Com o emprego. Todas estas coisas boas. Para um bom emprego precisamos de um bom currículo, não é? Precisamos de ir a vários sites, apresentarmos-nos, o LinkedIn, por exemplo. Há umas frases interessantes de apresentação. Uma delas é: homens querem ser como eu, mulheres querem estar comigo e empresas querem contratar-me. Tão simples como isso. Não sei se esta pessoa seria contratada. Ou outra frase de apresentação é: procuro um emprego em marketing, administração, informática ou enfermagem. Eu sou bom a tudo. Há poucas pessoas, não é? Tirando o Vítor, que poderia dizer agricultura, canalização, eletricista. Nós íamos pensar, não. Mas se conhecemos o Vítor, íamos pensar, sim. Talvez se tivermos filhos, pensamos no seu futuro, não é? E investir as nossas finanças agora no seu futuro. Talvez em explicações, em desporto, talvez em artes. Esforçamos-nos por sermos boas pessoas, cumpridoras da lei, tirando um radar ou outro de velocidade, não é? Mas tentamos seguir os bons costumes da sociedade, tentamos ser bons, tentamos ter a nossa própria justiça. Qual é o problema? É que surgem contrariedades, em várias formas, não é? Em forma de guerra, em forma de crises financeiras, em forma de doença, alterações nos apoios da segurança social, na forma de dependências de substâncias, de droga, de álcool, comportamentos viciantes no jogo, pornografia e outros, ou até compras. As compras podem se tornar também um vício. Mas tirando todas estas formas de segurança e estas circunstâncias que nos podem afetar a nossa segurança, enquanto cristãos, o que é que... Não sei se já pensaram sobre isso. Ou seja, o que é que me vai manter, digamos assim, cristão daqui a 20, 30, 40 anos? Na próxima semana, no próximo mês, o que é que me vai manter a vir à igreja? De que forma é que eu posso continuar firme enquanto cristão? Como é que Paulo... E temos estado a ver uma das cartas de Paulo, não é? Filipenses. Como é que ele se manteve cristão ao ser preso por ser cristão, ao passar por tantas dificuldades, ainda assim, da prisão ele escreve uma carta que enfatiza muito o quê? A alegria. Não é? Como temos visto nas últimas semanas. Como é que Timóteo passou provavelmente por dificuldades semelhantes e a ser enviado por Paulo para várias igrejas com vários problemas? Como é que ele se manteve cristão? Epafrodito, e vimos a semana passada, como é que ele se manteve cristão? Ele teve uma doença, adoentado gravemente, era para a morte. Então, umas coisas más acontecem a cristãos. Como é que ele manteve enquanto cristão? Como é que os cristãos em Filipos se mantiveram agarrados ao Senhor? Eles enviaram o seu cristão, talvez o cristão mais comprometido que tinham, Epafrodito, e ele adoeceu. Então, mas se Deus existe, porquê que eles não abandonaram a fé? Como é que eles se mantiveram cristãos? Como é que nós podemos continuar enquanto cristãos, apesar da doença, apesar do sofrimento, apesar de problemas na família, às vezes problemas nas amizades, na escola?
O desencorajamento ao olharmos à nossa volta e pensarmos as pessoas que já estiveram ao nosso lado e a servir ao nosso lado na igreja e hoje não estão. Como? Qual é a chave? Qual é o segredo? Bom, abram em Filipenses capítulo 3 e vamos ler os versículos 1 a 11. Filipenses 3, versículos 1 a 11. E diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos-te esta manhã que possamos ouvir a Tua voz, possamos ouvir aquilo que tens para nós. Ajuda-nos a ver qual a nossa maior segurança, ajuda-nos a saber como podemos continuar enquanto Teus seguidores. Ou como podemos hoje tornar-nos um dos Teus seguidores. Nós pedimos-te pela graça de Jesus e em Seu nome. Amém. Então, não sei se repararam, qual é a chave? Qual é o segredo? Como é que podemos continuar? Paulo mostra-nos a sua segurança. O que é que ele diz logo no versículo 1? Alegrai-vos no Senhor. É segurança para vós. É simples. É básico até. A questão para nós é, como é que se parece? Não é? Há várias questões. A primeira logo seria, como é que se alegrai-vos no Senhor? É andar sempre contente, sempre com um sorriso na nossa cara, sempre a saltar, cheios de energia. Eu creio que não. E ao ler várias passagens e várias cartas de Paulo, em várias alturas ele está a falar sobre as suas frustrações, com ele próprio na sua caminhada de santidade, quando ele tenta lutar contra as tentações que ele tem e parece que não está a conseguir, ele diz, miserável homem que sou, mas ainda assim agarra-se à graça de Deus. Quando ele fala acerca de, por exemplo, a Timóteo, nas cartas a Timóteo, em como ele foi, no final dos seus dias, ele diz, eu fui abandonado por todos, todos me abandonaram, e ele está sozinho, mas ele depois diz, mas Deus está comigo. Ou seja, em toda a sua vida nós vemos altos e baixos, nós vemos circunstâncias, não é? Em várias partes ele diz, olha, tive de tudo, ou tive bom suprimento, ou boa provisão, mas houve alturas em que eu não tive quase nada. E em tudo isso Deus me susteve. Ou seja, nos altos e baixos, Paulo continuou alegria no Senhor. Eu acho que é mais a ideia de satisfação, de estarmos satisfeitos com Deus. Não é necessariamente andarmos sempre com um sorriso na cara, mas ajuda. E nesta carta, o que é que nós temos visto? Logo no capítulo 1, versículo 4. Ele alegra-se quando ele ora pelos cristãos em Filipos. Capítulo 1, versículo 18, ele diz que os cristãos que proclamam Jesus em competição, ele diz, olha, eu alegro-me se eles estão a proclamar Jesus em competição comigo, ou a pensar que eu vou ficar chateado, ainda assim eu alegro-me. E por isso esta é a carta chamada de alegria. Agora, como é que nós navegamos até esta alegria? De duas maneiras que ele vai dizer. A primeira vai ser abandonando a nossa própria justiça, e a segunda é abraçando a sua justiça, e já vamos ver de quem. Abandonando a nossa justiça,
que é a nossa justiça, abandonando a nossa aura, não é? Um dos meus filhos lá em casa fala muito em aura. É quando estás a fazer grandes coisas, a tua aura está a aumentar, estás a ficar bastante conhecido, o melhor da escola. Então, abandona a tua aura no teu relacionamento com Deus e abraça a aura de outra pessoa. Mas a passagem diz justiça, então eu vou continuar com justiça. Há um obstáculo na nossa justiça própria, o nosso mérito, o nosso currículo. Há um professor na Católica do Porto, na Business School, e ele escreveu um artigo que dizia, o título era O Declínio da Cultura de Mérito. E ele dizia sobre há um equilíbrio na formação de rendimentos de uma sociedade e em como políticas de esquerda, mais igualitárias, e políticas de direita, mais por mérito individual, elas trazem algum equilíbrio à sociedade. Mas se há um desequilíbrio, temos um problema, não é? E nos últimos anos, ele diz no seu artigo, têm surgido mais medidas de apoio que tentam trazer igualdade, apesar da ausência de mérito. Medidas temporárias que focam em grupos específicos de pessoas. E eu creio que é uma tensão que existe também dentro de cada um de nós. Ou seja, por um lado queremos mérito, queremos o nosso currículo. O que é que o nosso currículo faz? O que é que um bom currículo faz? Abre portas, não é? Se tivermos um bom currículo, e às vezes, se tivermos filhos, dizemos isto aos nossos filhos, estuda, que é para teres uma boa média, e a tua média alta vai abrir muitas portas, não é? Podes escolher o curso para onde queres ir. E o que é o nosso currículo? É uma lista dos nossos méritos, não é? Daquilo que conseguimos fazer. E nós criamos vários currículos, não só apenas a nível profissional, mas às vezes a nível das nossas amizades, infelizmente às vezes a nível do casamento também. Tentamos viver às vezes o nosso casamento por mérito. Ou seja, se damos palavras de afirmação, vamos querer ouvi-las também. Se fazemos coisas em casa, queremos que isso seja contado como nosso mérito. Os filmes que estamos dispostos a ver, a nossa esposa a querer ver filmes de ficção científica, os homens a querer ver comédias românticas, ou ao contrário, também acontece. Mas o problema é que a questão do currículo é muito transacional. Não é? Se tivermos um casamento a nível transacional, ele se calhar vai ter muitos problemas. Em vez de olharmos, quando Deus se relaciona connosco, não é através do nosso currículo, não é através daquilo que nós podemos oferecer, não é uma transação, é uma aliança. Ele escolhe-nos, Ele escolhe um relacionamento connosco. É independentemente daquilo que nós possamos fazer, de certa forma. E o casamento é um bocadinho assim também, ou devia ser, através de uma aliança, um compromisso, independentemente daquilo que a pessoa possa trazer, independentemente do seu currículo. Mas quando a porta não abre, quando o currículo não é suficiente, seria fácil nós irmos para mas não é suficiente porque eu sou uma vítima. Por causa das minhas circunstâncias, que eu não tenho culpa delas. E preciso de alguém que me dê a justiça que eu não tenho, me dê o currículo que eu não tenho. E é fácil, hoje em dia, também ter este papel de vítima. É por causa da família onde eu nasci. É por causa do local onde eu cresci. É por causa da escola onde eu fui. Eu não tive as oportunidades que outras pessoas tiveram. E procuramos a justiça social para ela ajudar no nosso currículo. Vamos atrás dos apoios do Estado, dos apoios europeus. Tentamos sugar tudo o que seja grátis. Tudo aquilo que afirme o nosso papel de vítima. Então, das duas, ou vamos pelo nosso currículo, pela nossa força e aquilo que conseguimos fazer, mas se as portas não abrem, vamos pelo papel de vítima. Ajudem-me, preciso que façam por mim. Ou mais a obrigação. O meu país tem a obrigação de fazer aquilo que eu preciso. No fundo, queremos justiça, queremos ser considerados justos, queremos que nos atribuam justiça. Mas o que é que Paulo diz? A partir do versículo 2, ele diz, olha, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os da falsa circuncisão. Porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Cuidado com aqueles que estão a construir o seu currículo através da religião, das boas obras, quer seja da circuncisão, dos hábitos judeus. Eles constroem a sua justiça e consideram-se justos perante Deus. Eles querem chegar a Deus através da sua justiça. E Paulo diz,
cuidado, não vão por aí. Vocês não vão conseguir lá chegar. O vosso currículo, as vossas obras de justiça nunca vão chegar a Deus. Vocês não conseguem ir a Deus através da lei. Vocês não conseguem viver vidas perfeitas para chegar a Deus. Não vão por aí. Não é? Ele quase que faz aqui um quiasmo. Ele diz, cuidado com os cães, os maus obreiros da falsa circuncisão. Ele depois pega, nós é que somos da circuncisão, ou seja, aquele símbolo, aquela marca de ser um seguidor de Jesus. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E depois Paulo vai dizer, olha, se isto fosse uma questão pessoal, ele diz, bem que eu poderia confiar, versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Reparem na minha aura, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu sou tão bom. É o que Paulo está a dizer. Ele está-se a comparar com muitos outros. Mas o que é que ele está a dizer? Circuncidado ao 8º dia. Ele está a dizer, olha, eu sou judeu desde o início. Enquanto bebê, os meus pais cumpriram a lei de forma perfeita. Tribo de Benjamim. Porquê tribo de Benjamim? Porque há duas tribos que na história do povo foram fiéis, não se afastaram, não foram infiéis ao Senhor. Então ele diz tribo de Benjamim. Aqueles que tiveram a estudar o livro de Esther também veem esta ligação, a importância também da tribo de Benjamim. Ele diz hebreu de hebreus. Alguns hebreus eram misturados com gregos já. Ou seja, não eram raças puras, digamos assim. E ele diz, eu sou um hebreu puro. Fariseu, ele mantinha a lei como ninguém. Zeloso. De que forma é que Paulo era zeloso? Saulo. E no clube nós vimos isto recentemente, em como Saulo perseguia a igreja. Ele procurava, não apenas em Jerusalém, ele foi pedir cartas, olha, eu quero ir até Damasco, eu quero perseguir os cristãos lá. Ele era bastante zeloso. E é o resultado, muitas vezes, da religião, é violência. E vemos isso à nossa volta. Irrepreensível, ou seja, top. É o melhor currículo. E o que é que ele faz a este currículo? Versículo 7. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Considero como perda, como refúgio, como esterco. Sabem, às vezes quando vamos a passar por aqueles terrenos em cultivo e abrimos a janela e é tipo natureza, não é? Fertilizante natural. Não é? E cheiramos aquele esterco dos animais que eles colocam nas terras. É esta a palavra que Paulo usa, é estrume. Ou seja, a ideia de usar o seu currículo, aquilo que lhe dava vantagem em vários meios, em relação a Deus, ele diz, isso é esterco para mim. É em comparação. E podemos pensar que coisas nós somos tentados a usar como nosso currículo em relação a Deus. Podíamos dizer, batizado no ano de 1979, no Rio Mondego, com 300 pessoas a assistir. Ou podíamos dizer, membresia na igreja X, onde ministrou o saudoso irmão Y. Vocês podem substituir o X pelo Y. Tenho 19 matrículas no Palhal. Não falho um ano. Vou todos os anos. Não falho uma reunião de domingo. Há várias coisas que nós podíamos olhar para e pensar, é o meu currículo. Enquanto cristão eu sou bom. Eu sou quase tão bom que se calhar é através disto que eu procuro a Deus. Aqui está o problema. É se nós pensamos que o nosso relacionamento com Deus é aquilo que nós fazemos para Deus. É aquilo que nós vamos construindo o nosso currículo espiritual. E não é assim. Não deve ser assim. Seria trágico se fosse assim. Da mesma forma que seria trágico pensarmos em amizades. Numa amizade em que acordamos de manhã, eu não sei se vou continuar, se aquela pessoa vai continuar a ser minha amiga. Eu hoje não vou com as mesmas calças que elas, estão para lavar, os meus pais não me lavaram aquelas calças, eu preciso ir com aquelas calças ou com aquelas sapatilhas, é o que me identifica, o meu grupo de amigos. Ou eu hoje não posso ir naquele intervalo jogar a bola com os meus amigos, se calhar eu vou perder o meu lugar enquanto melhor amigo do não sei quem.
Ou seja, vemos a amizade como preciso de fazer. Eu preciso de fazer algo para manter. Ou o casamento. Eu preciso de fazer isto, isto e aquilo, senão, quem sou eu? Se calhar há vários casais que na altura da reforma passam por alguma crise. Ou há várias crises ao longo do casamento. Uma delas é, se o casal tem filhos, é quando os filhos saem de casa. É o síndrome de ninho vazio. Porquê? Porque muitos pais dedicam tanto da sua vida aos filhos que quando os filhos saem de casa, eles olham um para o outro e quase que já não se conhecem, porque perderam tanto tempo a olhar para os filhos que esqueceram-se de olhar um para o outro. E isso não é bom. Ou que chegamos à reforma, não é? E é tipo, a minha identidade era aquilo que eu fazia, era o ganha-pão. Eu trazia aquele salário bom para casa e agora já não trago salário para casa. É-me enviado através de um cheque e eu não faço. Quem sou eu? E pode afetar o casamento. O nosso relacionamento com Deus não é assim. Não é através do nosso currículo espiritual. É através de quê? Temos de largar o nosso, temos de abraçar o currículo de outra pessoa. A justiça de outra pessoa. Conta-se uma história de um missionário incompetente. De um missionário que não é bom enquanto missionário. E este missionário conversava com o chefe de uma tribo, e o chefe da tribo, ele pergunta ao missionário: ser cristão significa que eu não posso matar os chefes das outras tribos? E o missionário diz: não. Ele pergunta: não posso roubar as esposas dos chefes das outras tribos, trazê-las para a minha tribo e elas tornarem-se minhas esposas? E o missionário disse: não. E este chefe pergunta novamente: não posso invadir outras aldeias, saquear a aldeia e incendiá-la? E o missionário diz: não. E o chefe diz assim: bom, eu tenho 70 anos e já não consigo fazer essas coisas, por isso significa que já sou cristão. É um bocadinho a ideia errada, não é? Daquilo que não conseguimos fazer. A grande maioria das religiões é aquilo que nós fazemos. O cristianismo é diferente. É aquilo que alguém fez por nós. Versículo 7 a 9, Paulo diz: o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé, em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então reparem, há uma justiça através da lei, não é? E a lei foi dada ao povo de Deus para cumprir. Mas também a lei foi dada para mostrar ao povo que Deus é santo e que eles não são santos. Ou seja, a lei nunca foi dada como meio de relacionamento. Não foi. Mas aquilo que o povo estava a fazer é, através da lei, se eu cumprir a lei eu serei justo. E Paulo está a dizer: olha, eu não quero a justiça que vem da lei, porque senão eu não chego lá. Mas há outra justiça que vem de Deus e vem pela fé. Há uma justiça que vem pela fé em Cristo. E Paulo diz: não, eu prefiro ir por esse caminho, porque eu por ali não consigo. Nunca chegarei lá. Mas por aqui é muito melhor. É esta ideia de ser achado em Cristo. É aquela ideia, e é bonita, é tipo, olha, eu perdi-me no meu caminho, não sei e fui achado em Cristo, encontrei-me em Cristo. Porque podíamos pensar, o que é que leva um académico? E Paulo, ele era um académico, no topo da carreira académica, respeitado pelos seus pares, com casa, com cavalo, que significa hoje em dia que era um Ferrari ou assim, mas um bom carro, um bom meio de transporte que era o cavalo, com dinheiro. O que é que o levou a deixar tudo? Algo que apenas Cristo pode oferecer, que é a sua justiça. Ser declarado justo por Deus. A justiça que vem de Jesus ter vindo até nós e morrer por nós. Viver a vida que nós não conseguimos viver. Aquela justiça pela lei, Jesus fez isso. E Ele oferece-nos a nós através da fé. Perante Deus precisamos de justiça, mas o nosso currículo não é pesado o suficiente. Não é bom o suficiente, não chega lá. Não tem mérito. E aqui temos o nosso problema. É que perante Deus não conseguimos ir pela lei e também não podemos dizer: olha, eu sou uma vítima, eu sou resultado de onde eu nasci, das circunstâncias ao meu lado, eu não tive as oportunidades suficientes, a família era complicada, etc.
E o que é que por aí normalmente acontece? Baixamos o nível de exigência. E isto, curiosamente, acontece um bocado nas escolas, não é? Quando a criança tem circunstâncias difíceis, quase que o nível de exigência baixamos um bocadinho, que é para ajudar. Até que ponto isso é uma verdadeira ajuda? Fica a questão. Mas o nosso problema é que nós não conseguimos ir por ali e nós não podemos apelar às circunstâncias. Porquê? Porque Deus não vai baixar o seu padrão, o seu nível de exigência. Senão ele não seria um Deus justo. Se um juiz justo, um juiz do tribunal, baixar o nível de exigência da lei e deixar um criminoso ir embora por causa das suas circunstâncias, ele não seria um bom juiz. Deus não pode baixar o seu padrão, senão ele não é um bom Deus. Não é? Então, deixa-nos com um problema. Deixa-nos com um problema, é que nós não conseguimos ser bons, não conseguimos ser salvos. Mas para esse problema, Deus envia o seu Filho até nós. E essa é a grande diferença, é a grande mudança. E são as boas notícias para nós hoje também. Que às vezes é bom, mesmo sendo cristãos há muitos anos, lembrar porque que somos cristãos. E porque que hoje podemos ter a alegria. Porque Deus não nos deixou sozinhos para trabalhar e conseguir esforçar-nos e chegarmos lá. Porque não íamos chegar lá. Ele veio até nós. Não é aquela música Jesus Forte e Bom? Tem várias estrofes, não é? E estamos sempre a fazer assim, para cima. Mas depois a última estrofe, Ele veio a mim. Não é? E são as boas notícias do Evangelho. É que Jesus, Ele viu o nosso currículo, não dá. Então Ele envia o seu Filho. Para o seu Filho, através da fé, todos os que estiverem a confiar em Jesus, ganham o seu currículo. O seu currículo é-nos atribuído. Em Cristo, sendo cristãos, sendo seus seguidores, quando Deus olha para nós, Ele vê o currículo do seu Filho. E está tudo bem. Ele vê o seu mérito, a sua justiça. Quando nós pagamos algo, quando nós entramos por mérito, nós não somos muito agradecidos. É obrigação, não é? Se nós temos um bom currículo, as pessoas têm de nos dar aquele emprego. Se nós temos mérito, a pessoa tem de responder ao nosso mérito. Não há muita alegria, não há agradecimento. Agora, quando aquilo que temos é dado, é oferecido, primeiro nós tentamos pagar, não é? Quando alguém nos dá algo, uma prenda, um bolo, um almoço, um jantar, a tentação é, eu vou tentar pagar. Para a próxima sou eu que pago. Às vezes no café, não, sou eu que pago os cafés hoje. Mas para a próxima sou eu. Depois tentamos pensar, ok, quando é que é a próxima? Eu não me posso esquecer, porque foi ele que pagou. Nós tentamos pagar a graça. Mas aqui nós não conseguimos pagar a graça de Deus. Então qual é a resposta? É estarmos gratos. É estarmos satisfeitos. É estarmos alegres no Senhor. E Paulo, ele chega ao final, porquê? Porque a justiça de Deus agora, que nos é imputada, dada, atribuída através da fé, é para nos levar, não apenas por esta vida, mas como é que ele termina? Para o conhecer o poder da sua ressurreição, que agora está em nós. O poder que ressuscitou Jesus, ele habita em cada cristão, através do seu Espírito. Então não só a ressurreição já está em nós, como estará em nós, como vamos ressuscitar, para alcançar no final a ressurreição dentre os mortos. E é por isso que Paulo se alegrava tanto. É por isso que mesmo em prisão e prestes a ser morto, ele não se importava. É por isso que ele às vezes ele debatia-se dentro dele próprio. Estou um bocado cansado desta vida de prisão e cristãos complicados e igrejas complicadas. O meu desejo era partir e estar com o Senhor. Mas se para vosso bem é melhor eu estar por cá, que assim seja. Mas ele não se importava muito com a morte. Ele era cristão. E às vezes também é bom nós... E eu às vezes já dei comigo a pensar, às vezes quando vou num avião, eu penso, será que é agora? O que é que vai acontecer? Então, mas e depois? E a minha família? Se eu sou cristão, eu vou estar melhor, eu vou estar bem. E a minha família, eventualmente, se eles forem sendo cristãos, eles vão estar bem também. Circunstâncias difíceis fazem parte da vida, mas eles depois, eventualmente, vão estar bem. E daí podermos estar alegres e contentes em Cristo.
Deixa-me terminar com uma música. Há uma música que eu gosto muito. Em inglês, acho que ainda não está traduzida para português. Mas a tradução seria algo deste género. Tudo o que um dia estimei, sobre o qual construí a minha vida. Tudo o que o mundo venera e luta para possuir. Tudo o que um dia pensei ser ganho, agora considero perda. Gasto e sem valor comparado a isto. Conhecer-te, Jesus, conhecer-te, não há nada maior. Tu és o meu tudo, tu és o melhor. És a minha alegria, minha justiça. E eu amo-te, Senhor. Depois a última estrofe diz: agora o desejo do meu coração é conhecer-te mais, ser encontrado em ti e conhecido como teu. Possuir pela fé o que eu não poderia conquistar, o dom supremo da justiça. Eu acho que este autor, o Graham Kendrick, eu acho que ele estava a olhar para Filipenses 3 quando ele escreveu esta música. Que possa ser também a nossa música. Vamos orar. Senhor nosso Deus, sim, ajuda-nos a considerar onde é que procuramos segurança. E ajuda-nos a ver que, para cristãos, a maior segurança está na nossa alegria em Ti. A nossa satisfação em Ti. Está em abandonarmos a nossa justiça e abraçar a justiça de Cristo. Senhor, se não o fizermos até agora, ajuda-nos a arrepender-nos dos nossos pecados, a olharmos para Jesus e a colocarmos a nossa fé nele. Senhor, se já o fizemos, se já acreditamos em Jesus, se já confiamos nele com as nossas vidas, mas já passaram muitos anos e nos encontramos um bocado desiludidos, ajuda-nos a, como Paulo diz, a continuar, a conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos. Ajuda-nos a conformar-nos com a tua morte. Senhor, ajuda-nos a ficarmos contentes mesmo quando tivermos de sofrer por sermos um seguidor de Jesus, mesmo quando as circunstâncias não forem fáceis, por várias razões. Ajuda-nos a ver que não há nada que possa tirar a nossa alegria e satisfação em Cristo, se estamos a confiar em Ti. Conhecer-te, Jesus, conhecer-te, não há nada maior. Tu és o meu tudo, Tu és o melhor. És a minha alegria, a minha justiça. E, Senhor, ajuda-nos a continuar a afirmar isto, que Te amamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.